um presbiteriano, um luterano, entre outros, batizam crianças, igual a Igreja Católica. Eles batizam crianças e o argumento deles é que o Senhor substituiu a aliança da circuncisão para o batismo. Eles afirmam que lá no Velho Testamento a criança era circuncidada, cortando o prepúcio do pênis da criança machinho. Ela era circuncidada no 8º dia de nascimento, e essa circuncisão era a prova de que Deus tinha aliança com aquele povo e que aquele povo tinha aliança com Deus. A alegação deles então é que Deus transferiu essa aliança do Velho Testamento para o batismo. É estranha essa teologia, porque muito estranha mesmo, porque Jesus não foi batizado aos 8 anos de idade, não foi, ele foi batizado aos 30. É também estranho que a Bíblia não tem um texto no Novo Testamento ordenando ou uma coisa tão grave, tão séria, que você batizasse seu filho de até 8 anos de idade. É também estranho que não tem uma criança sendo batizada. Muito pelo contrário, quem crer, Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo. Então, para ser batizado tem que crer. Então é uma forçação de texto, é uma forçação de barra para manter o dogma do batismo infantil. A criança não pode ser batizada até que ela entre na fase da consciência. O que determina o batismo de uma criança é o avanço mental dela. Ela tem que ter consciência, tem que crer. Na minha comunidade, por exemplo, eu batizo crianças de 9, 10 anos. E hoje uma criança de 10 anos, 9 equivale a uma de 12 que a gente batizava antigamente. Criança hoje de 9 anos, 10 anos, você vai assistir, vai ler as provas dela na escola, você toma um susto. Minha filha, por exemplo, raramente ela toma uma nota menos de 9,5. Quando eu vou ver a prova, eu não sei o que é aquilo lá. Então essa aliança não faz nenhum sentido. O batismo é de adulto, o batismo é de quem crê, o batismo tem que crer, o batismo é de quem confessa, é de quem se arrepende, é de quem reconhece pecado. E aí entra na questão da paracretologia, como eu te disse, uma cosmovisão. Dentro da escatologia eles creem que a igreja passa pela tribulação, que não existe milênio, não tem mais milênio, por isso há milênio, quer dizer, sem milênio. E na paracretologia, a teologia do Espírito Santo é ainda um pouquinho mais grave, porque eles não creem em dons espirituais, eles creem que os dons espirituais cessaram no 3º século da igreja. Então não tem falar em línguas, não tem profecia, não existe esse negócio de curar os demônios da pessoa, está pensando que ela está endemoniada. Acaba que nós estamos falando de uma teologia marginal, uma teologia que está à margem das Escrituras. Não creio em dom, não creio em línguas, não creio em milagres, não creio em profecia, não creio em batismo do Espírito Santo. Por isso que eu vou entrar aqui hoje, nessas 3 reuniões, no tema batismo com o Espírito Santo, no tema Espírito Santo. E a primeira coisa que eu vou liderar aqui, se vocês pudessem colocar um reloginho para mim. Aqui, obrigado, muito obrigado. É a questão do batismo de fogo. Como eles acreditam a ideia do batismo de fogo? Pastor, por que o senhor está comentando isso? Porque nós estamos fazendo uma paráfrase, um comparativo entre nossa confissão de fé com outras confissões de fé, para você saber defender sua confissão de fé. Então, por isso que a gente faz um comparativo. O batismo de fogo, mencionado pelos teólogos pentecostais, é o mesmo batismo com o Espírito Santo. Para nós, então, batismo com o Espírito Santo é igual ao batismo de fogo.
Para eles, batismo com o Espírito Santo é novo nascimento. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela é automaticamente batizada com o Espírito Santo. Para eles, o batismo com o Espírito Santo não é um batismo de poder, não é um batismo de capacitação, entrega de dons, como a Bíblia fala. Para eles, o batismo com o Espírito Santo, ele confere a você o caráter de Cristo, lhe dando uma nova criatura. Ponto. Nesse caso, então, o batismo com o Espírito Santo lhe dá o caráter, uma nova criatura, e o batismo de fogo, para eles, é um batismo de juízo, sendo esse fogo o fogo eterno do inferno. É assim que acreditam os tradicionais. Vamos começar no texto bíblico. Coloca para mim Mateus capítulo 3, no versículo 10. Esse é o texto da discórdia. Mateus 3, 10. Esse texto é um texto proferido por João Batista. E olha o que João Batista fala: o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto, atenção, não é bons frutos, é bom fruto. A Bíblia não tem outro fruto. Por que é usado o singular? Porque é o mesmo fruto mencionado por Paulo em Gálatas 5,39, sobre o fruto do Espírito. O que é fruto do Espírito? Mencionado por João e mencionado por Paulo. Vamos lá. Qual é o fruto do seu casamento? Pode falar. Filhos. Pronto. O fruto de uma relação são os filhos. Agora, quem gerou Jesus em Maria? Espírito Santo. Quem gerou o mundo sobre as águas? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder que gera vida. Ele gerou o mundo sobre as águas, Gênesis 2. Ele gerou Jesus em Maria. E de acordo com Romanos 8,29, ele também gera Jesus em nós. Ou seja, se Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, quem é o fruto do Espírito? Quem? Jesus. Então, Gálatas 5:39, ali são caracteres de uma pessoa. É tudo quem é Jesus. Aí você tem ali as características de um caráter. É a mesma coisa você olhar: pastor Lau é homem de Deus, pastor Lau é bom pai, pastor Lau é bom filho, pastor Lau é bom ovelha, pastor Lau é bom discípulo. São frutos de seu caráter. Quem ele é o que você está falando. Então, se eu ler Gálatas 5, eu estou lendo quem Jesus é: bondade, benevolência, amabilidade e etc. E quando você olha para isso, você vê que esse fruto é diferente da obra. Olha que interessante. Obra é tudo que eu faço para Deus. Fruto é tudo que Deus faz em mim. A obra é realizada, o fruto é produzido. A obra são meus feitos, o fruto é a obra, é o feito do Espírito Santo. E João, inspirado pelo Espírito, muito tempo antes de Paulo, ele entra nesse ponto. Ele diz: a árvore que não produz bom fruto, no singular, não tem como esse fruto de João ser um e o de Paulo ser outro. Só tem um fruto do Espírito na Bíblia. Ele diz: essa árvore que não gera Cristo, que não produz um bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Agora, foque, continue o texto, por favor.
João diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Aqui está o texto da discórdia. Agora está assim: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Foca no texto. Se eu tirasse a preposiçãozinha e com e colocasse a preposição ou com, mudaria. Se eu tenho a preposição ou com fogo, eu estou dizendo que o batismo do Espírito Santo é uma coisa e o batismo com fogo é outra coisa. É assim que eles afirmam, mas o texto não está: vos batizará com o Espírito Santo ou com fogo. O texto está: batizará com o Espírito Santo e com fogo, deixando claro nesse texto que o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo é a mesma coisa. Só que vamos entender: você nunca vai pegar um teólogo desse indo na internet e falando uma heresia absurda. Eles são extremamente inteligentes e 99% deles são professores, então eles não são retardados. Então como é que a gente pega? É aqui que está o X da questão. Eu costumo usar o termo: não está errado, não está, não é heresia, não está incorreto, está incompleto. Eles não falam coisas incorretas, eles falam coisas incompletas. Então por quê que eles afirmam que esse batismo com fogo é juízo eterno e é fogo do inferno? Por causa do próximo texto, no versículo 12, diz assim: aqui Diego agora derrubou a gente, né? Cuja joelha é a pá está em sua mão, e ele limpará minuciosamente a eira, recolherá no celeiro o seu trigo, mas queimará a palha no fogo eterno, inextinguível. Olha isso. Quando você olha para esse texto, realmente não tem como você fugir da ideia que dentro dessa parte tem uma espécie de juízo eterno aqui. Só tem um problema: ali tem dois perfis sendo mencionados no texto. Perfil número 1, trigo. Perfil número 2, palha. É interessante que João está pregando para fariseus e ele está nervoso. Ele fala para o fariseu: machata, poço, raiz das árvores, e a árvore não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele vem depois de mim, vos batizará com fogo, com o Espírito Santo. E ele disse: cuja pá, ele tem uma pá na sua mão, e ele vai limpar a eira, e ele vai recolher o trigo. Olha que interessante. Se você diz para mim apenas que esse fogo é o fogo do inferno, de fato ali embaixo o fogo é o fogo do inferno, você está esquecendo que nós temos o trigo que não sofre os danos desse fogo, porque vai para o celeiro. Qual é a ideia aqui então de João? É que o fogo que não queima o trigo, queima a palha no fogo eterno. Pronto. Mas a partir daí, uma coisa que você precisa entender, que nunca será mencionado, é: o fogo de Deus tem 3 ciclos. Vamos lá. O tabernáculo de Moisés foi feito em 3 partes: átrio, santo, santo dos santos, feito de 6 altares. Dos 6 altares,
2 de bronze e 4 de ouro. Por que havia 2 altares de bronze? O altar do sacrifício e a pia de bronze. Por quê? Porque tanto o altar do sacrifício como a pia de bronze eram acessados por pecadores e pecados. Na pia de bronze eles lavavam o sangue do sacrifício. No altar de bronze eles queimavam o sacrifício. Então o pecador tinha acesso ao altar e tinha acesso à pia. Por isso o bronze, que simboliza o pecado. Mas quando você ia para a segunda compartição do tabernáculo, tudo era de ouro, porque os pecadores já não entravam lá. À esquerda tinha o menorá, o candelabro com 7 lâmpadas. À direita, a mesa dos pães da preposição com 12 pães árvores. O sacerdote tinha que comer. Um pouquinho à frente, o altar de incenso, queimava o incenso e cantava, adorava. E lá na frente, a arca.